Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, purificai o coração e vigiai para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Evangelho de amanhã, Evangelho dessa terça-feira, é dia 6/8. Está em Marcos 9, de 2 a 10. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha e se transfigurou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira no mundo mas poderia alvejar. Pareceram-lhe Elias e Moisés, que conversava com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois ele estava com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. Da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escute o que ele diz. E de repente eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou que não contasse a ninguém o que tinha visto até aqui, que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam a recomendação, se perguntavam o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os doutores da lei dizem: Antes deve vir Elias? Jesus respondeu: Antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como diz a Escritura, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, digo a vocês: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que queria, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Evangelho essa terça-feira, interessante, né? Fala da transfiguração do Senhor. Jesus levou à parte lá um lugar, a montanha, Pedro e Elias e Pedro e Tiago. Os 2 discípulos levou e se transfigurou diante deles. Pedro ficou tão empolgado que queria fazer umas tendazinhas para ficar por ali mesmo. E ali já estava se sentindo no reino de Deus. Uma amostra do que vai acontecer no reino de Deus. Todos os corpos serão ressuscitados, todos transformados. Quem estiver vivo será transformado para viver eternamente no reino de Deus. Quando Jesus Cristo voltar, né? Ele já mostrou mais ou menos como é que vai ser. Então, vai ser tão confortável que a gente não vai querer nem sair mais do lugar. Como Pedro queria fazer uma tenda para morar ali mesmo já, porque era tão gostoso, era tão confortável, né? Aí,
Aí o versículo 4, apareceu-lhe Moisés que conversava com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, para ti e outra para Elias, para Moisés, e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer. Então desceu uma nuvem e cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, em ti está meu pleno agrado. Escuta tudo que ele disser. Está vendo aí, meus irmãos? A gente está escutando a voz de Deus aqui na terra, né? O Evangelho de hoje pede para nós escutar o que Jesus disse para nós. O que foi que Jesus disse para nós? Jesus disse para nós viver em paz, sem briga, sem guerra, sem confusão. A vida transformada, viver a verdade, não negar. O adúltero deixa de ser adúltero, o fofoqueiro deixa de ser fofoqueiro, o ladrão deixa de ser ladrão, o prostituto deixa de ser prostituto, daí por diante. O gay deixa de ser gay e vamos embora. Aquele que fala demais, a foca dos outros, vai diminuir, ou vai diminuir não, vai cessar. E isso agrada ao Senhor. Então, isso quer dizer vida nova, homens e mulheres novas em Deus, vivendo com Deus, cheio do Espírito Santo, com o coração convertido. Até ouvir a voz de Jesus, foi o conselho que ele veio dar para nós. Muda totalmente de vida, vida nova, transformado, para viver um dia em um mundo transfigurado, como aquele lugarzinho lá que ele se transfigurou. E de repente aparece Elias e Moisés. Meus irmãos, isso quer dizer que a ressurreição existe, né? Aqueles homens já tinham morrido há muitos anos. De repente aparece Elias e Moisés, que já tinham morrido há muitos anos. Deus permitiu que eles aparecessem. Então, aqueles que não acreditam na ressurreição, é bom fazer uma reflexão, né? Esse texto bíblico. Se Deus permitiu que esses homens aparecessem com seus corpos, normal assim, porque vai ser assim mesmo. Todos ressuscitarão no último dia. E quem estiver vivo, Jesus promete para nós. Está na Escritura Sagrada, viu? Quem estiver vivo não morrerá. Oh, glória de Deus! Aí eu faço que nem os irmãos protestantes. Oh, glória! Né? É a glória mesmo. Já pensou? A gente viveu uma vida aqui na Terra, com um corpo transformado, ressuscitado, transfigurado. Não vai ter mais doença, não vai ter mais fome, nem dor. Meus irmãos, é belíssimo, viu? Dá pra gente fazer uma reflexão em cima disso. Jesus veio dizer para nós que o mundo vai ser assim, mundo novo. Homens e mulheres novos para um mundo novo. Porque este mundo vai ser transformado por Jesus. Ele vai transformar o mundo, transfigurar o mundo, e também aqueles que viveram de acordo com a vontade dele aqui na terra. Que os mortos ressuscitam e os vivos serão transformados, não morrerão. É o que diz a palavra de Deus. Quem está vivo não morrerá, será transformado. Assim como aqueles
aqueles homens foram transfigurados adiante de Jesus naquele monte. Assim vai acontecer. Ouça o que Jesus nos disse. Está aqui, no livro sagrado. Tudo que ele disse para nós está aqui. Está vivendo de acordo com essa vontade dele aqui? Com a vontade dele que está aqui na palavra? Se está vivendo, meus irmãos, está bom. Parabéns para quem está vivendo isso aqui, viu? Esse mundo moderno hoje está difícil, viu? Pouca gente vive essa verdade. A maioria rejeita. E o Senhor entristece o coração quando um filho rejeita essa palavra que é dele. No final dos tempos, todos vai ser chamado para prestar conta. No final dos tempos, não basta a gente morrer aqui, já é chamado, já se encontra com Jesus. É julgado por ele no momento da morte. Está escrito na palavra de Deus, eu acredito nela, então estou dizendo para vocês que quando a gente morre, a gente já se encontra com Deus, se merecer, né? Se não merecer, se encontra com o diabo, um dos dois, para ser julgado. Deus vai nos julgar e vai dar o destino para onde vai essa alma. É para refletir, meus irmãos. Vale a pena, viu? A gente se esforçar bastante aqui na Terra para viver essa verdade. Se esforçar bastante. Porque é um chamado do Senhor. O alto. Ele é o meu filho amado. Escute o que ele disse. Meus irmãos, escute. Eu já vi uma comunidade todinha ficar aplaudindo um político porque aprovou o aborto. Não escutaram o que ele disse. Esse pessoal é a favor do aborto porque não escuta o que ele disse. Ele é contra. Eu já vi muita coisa acontecendo porque as pessoas são cegas espiritual. Não escuta a voz de Deus. Se escutar a voz de Deus, vai fazer diferente. A realidade nova é outra. A vida é outra. Vai viver uma realidade nova no Espírito. Um cristão que vive no Espírito, ele não faz besteira. Não comete pecado grave. Porque vive no Espírito. Que Deus nos abençoe. Nos transfigure. E nos dê discernimento para ouvir o que Ele disse e botar em prática tudo aquilo que Ele manda. Amém. Louvado seja Deus.